Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e hoje a gente vai falar sobre os espíritos que podem nos acompanhar. Que tipo de espíritos são esses? São bons espíritos? São maus espíritos? Por que eles nos acompanham? O que pode atrair esses espíritos para perto de nós? Quais são os tipos de espíritos que estão perto de nós? E o que explica então haver espíritos nos rodeando. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like, compartilhe com os amigos para que também tenham acesso ao espiritismo e a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. Nos vídeos anteriores a gente vem falando e estudando, os anjos da guarda, que são os nossos espíritos protetores, os nossos mentores espirituais. Todos nós temos um mentor espiritual que está sempre nos acompanhando, está de prontidão para nos auxiliar, nos orientar, nos inspirar no bom caminho, no caminho do progresso espiritual. Então são espíritos que se encarregaram dessa missão quando a gente encarnou, se encarregaram então de nos ajudar. Mas existem outros espíritos que também nos rodeiam, E que espíritos são esses? São os espíritos que de alguma forma se simpatizam, se afinizam com a gente. Nós temos pensamentos, sentimentos, e aqueles espíritos que compactuam com esses pensamentos e sentimentos vão ser atraídos por nós. Então são como os nossos amigos, Nós temos amigos que mais ou menos pensam de forma próxima da maneira que a gente pensa, que têm gostos parecidos, E acabam então formando um laço de amizade com essas pessoas. Esses espíritos então são atraídos pela mesma razão. Existe ali uma afinidade, E podem ser bons ou maus espíritos, dependendo daquilo que a gente está emanando, como pensamento, como sentimento. E também há maus espíritos que são atraídos até nós por um desejo de realmente fazer o mal, E esse desejo pode ser por várias razões, mas eles são atraídos e nos desejam então fazer o mal, nos desviar do bom caminho, nos influenciar de alguma forma para que a gente erre, para que a gente cometa algum erro, cometa o mal também, e de alguma forma então eles nos prejudiquem, Então a grande questão que a gente precisa entender, que vai definir quem é que está se aproximando da gente, é a nossa sintonia espiritual, ou seja, aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo. Mas para a gente resumir então, a gente tem então a seguinte ordem, A gente tem os nossos espíritos protetores, que são aqueles espíritos que são espíritos elevados, são bons espíritos e que se encarregaram de nos proteger, nos guiar. Então é o nosso mentor espiritual, Esse espírito. A gente tem também espíritos familiares, que são espíritos que já são conhecidos nossos, de outras vidas, lá do plano espiritual, e que podem ser bons ou maus espíritos, e que se aproximam da gente, então, por afinidade, por algum amor passado, por algo que a gente já cativou nesses espíritos, Lembrando aquela frase do Pequeno Príncipe, Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, todo aquilo que a gente já cativou em outras vidas, aquelas pessoas que a gente já conviveu, de alguma forma, podem continuar, então, ligadas a nós. E se for possível, essas pessoas, então, vão continuar próximos de nós, se isso for possível lá no plano espiritual. Então, esses espíritos familiares vão estar também próximos de nós. O que a gente precisa entender também é que isso não é o tempo todo, São determinadas circunstâncias, existem uns espíritos, existem outros espíritos, vai depender também do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, mas nos rodeiam esses espíritos, os nossos espíritos familiares, então, o nosso espírito protetor, espíritos simpáticos, que são aqueles espíritos que não necessariamente a gente conhece, mas que se afinizam com a gente, com aquilo que a gente pensa, com os nossos gostos, com os nossos amigos, que a gente já citou. Então esses podem ser bons ou maus também, vai depender daquilo que a gente está cativando, Que a gente continua cativando, fazendo, pensando, sentindo, e vai atrair esses espíritos. E os espíritos maus, Que a gente já citou. Então são essas 4 classes de espíritos: protetores, os familiares, os simpáticos e os espíritos mal que querem
fazer o mal. E por que então que esses espíritos maus se aproximam, né? Basicamente por duas razões principais. A primeira delas pode ser uma revanche do passado, uma vingança. Então, um espírito que a gente já teve algum problema lá no passado, talvez a gente tenha prejudicado esse espírito, e muito provavelmente a gente tenha feito isso, e esse espírito vem cobrar, então, um resgate desse erro nosso. Então, ele vem aqui querer se vingar da gente, né? Então, isso pode ser uma razão para um espírito mau ou alguns espíritos maus se aproximarem da gente querendo nos prejudicar. Ou também, né, a gente está fazendo um trabalho no bem, está ajudando as pessoas e isso incomoda muitas vezes esses espíritos, porque eles não querem que isso aconteça e eles vêm então nos prejudicar. O que faz com que esses espíritos tenham sucesso ou não, né? Um espírito mau consiga ou não nos prejudicar. O que vai fazer isso é a nossa sintonia, é aquilo que a gente está atraindo para a gente. Em que sentido? Se um espírito mau tenta me influenciar no meu pensamento, mas eu mantiver o pensamento em boas coisas, eu fizer uma prece, buscando elevar o meu pensamento, eu estiver ajudando outras pessoas, né, fazendo a caridade, estudando questões que elevam o meu espírito, aprendendo assuntos novos, tudo isso vai me ajudar a me proteger desses maus pensamentos que esses espíritos maus estão querendo me influenciar, né? Então eu vou mantendo ali uma proteção, eu vou me protegendo da influência desses espíritos. Então as nossas ações são muito importantes nesse sentido. Mas aquilo que mais é capaz de me deixar suscetível à ação de um espírito são os meus sentimentos. Muito mais do que aquilo que eu penso e do que aquilo que eu faço, mais do que eu sinto. Então, por exemplo, se eu tenho um sentimento negativo, de raiva, de inveja, de rancor em relação a alguém, eu estou sentindo isso muito forte, esse espírito vai vir e vai alimentar esse sentimento, então ele vai me trazer pensamentos que me deixam com mais raiva ainda, mais inveja ainda, ou mais rancor ainda, para que eu abaixe a minha guarda, né? Ou seja, eu vou estar pensando em coisas negativas e ele consiga ir me influenciando, né? Fazendo com que cada vez eu esteja mais envolvido em questões negativas. Então eu vou começar a me atentar só para os problemas, eu vou começar a olhar só as notícias ruins, eu não vou começar a ver o que tem de bom na minha volta, e eu vou ficando cada vez imerso nisso, né? Então esses espíritos vão conseguindo construir ali toda uma, uma rede de pensamentos em torno de nós, uma situação que a gente vai se tornando cada vez mais cego para as outras coisas, só pensando cada vez mais nessas questões negativas. Então, para sair desse ciclo, né, para eu quebrar esse ciclo, eu vou precisar alimentar bons pensamentos através de boas ações, ajudando pessoas. Isso tem uma força muito grande, porque já melhora a minha vibração muito rápido, né, o poder do amor ali agindo, né? Então, quando eu faço algo por outra pessoa, eu estou conseguindo mudar meu padrão vibratório. Quando eu elevo meu pensamento através do estudo, através do aprendizado, né? De um aprendizado que depois pode ser aplicado de forma útil para outras pessoas, isso me ajuda muito também, né? Outra forma de se ajudar é buscando a prece, né? A comunicação com o plano superior, né? Com Jesus, com Deus. A prece tem esse poder, né? Também de mudar o nosso padrão vibratório e buscando então nos cercar de bons sentimentos. Então, quando eu tenho sentimentos positivos, de caridade, de amor, de fraternidade, isso vai elevando meu pensamento e vai me protegendo da influência desses maus espíritos. E, em contrapartida, eu vou atraindo bons espíritos. Os espíritos simpáticos que vão ser atraídos por mim vão ser bons espíritos. Então, esses bons espíritos também vão me ajudar a estar mais protegido, né? Os familiares, os espíritos familiares, todos esses vão estar por perto, vão ser bons espíritos, portanto, porque foram atraídos pelos meus bons pensamentos e vão ajudar nessa minha proteção. Então eu fico ainda mais protegido dos espíritos que querem me influenciar. E um último aspecto importante da gente perceber nessa questão da influência é que os espíritos, sejam eles quais forem, bons ou maus espíritos, eles conseguem influenciar a gente através dos nossos pensamentos e sentimentos. Tá? Então eles não vão conseguir ter uma ação efetiva, por exemplo, um espírito vai fazer o mal para mim, ele vai fazer eu me machucar, ou qualquer coisa nesse sentido. Um espírito não tem essa capacidade,
né? Salvo em casos muito assim, muitas exceções que não vêm ao caso, mas ele, em regra geral, ele não consegue fazer isso. Então ele vai buscar nos prejudicar através de nós mesmos. Olha que interessante, ele vai usar aquilo que tem dentro da gente para nos prejudicar. Assim como os bons espíritos vão usar o que tem dentro da gente para nos ajudar. Então, se a gente se alimentar de coisas boas, a gente vai ter mais material para ser bem influenciado pelos bons espíritos. Se a gente se alimentar de coisas ruins, que não são construtivas, sejam elas quais forem, a gente vai ter mais material para ser influenciado pelos maus espíritos. Então, é dessa forma que acontece. E todos nós, sejam quais pessoas forem, somos influenciados, tanto por um quanto por outro. Só basta a gente lembrar de Jesus, né, que ao ir para o deserto, né, nos 40 dias que ele ficou no deserto para meditar e fazer oração, já sabendo o que ele ia passar, né, ele é ali assediado, né, pelo diabo, né, mas a gente sabe que é ali um representante dos espíritos maus, né, que estão querendo atrapalhar a missão de Jesus, né? Como eu disse, muitas vezes esses espíritos querem atrapalhar a missão do bem e vão ali influenciar Jesus. Então até Jesus, que é um espírito puro e que só vibra luz, né? Vibra só amor, foi tentado, né? A palavra que se usa na Bíblia é essa, foi tentado, ou seja, eles tentaram influenciar Jesus, mas ele, como é um espírito puro de luz, não se permitiu, né? Então, como que ele fez isso? Elevando seu pensamento, buscando a prece, pensando no bem, pensando no amor, né? E não entrando em sintonia então com aqueles espíritos que estavam ali querendo prejudicá-lo. Então é dessa forma, esse é o exemplo que a gente deve seguir para conseguir fazer isso na nossa vida e estarmos mais ligados ao nosso mentor espiritual e aos bons espíritos que podem nos ajudar. Por hoje é isso, muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe com os amigos para que também tenham conhecimento desse conteúdo e até o próximo vídeo.